Olá pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão de como fazer planejamento no atual momento. Você está perdido muitas vezes, você não consegue se planejar por essas questões que estão acontecendo. A gente vai mostrar para você o que você deve fazer, quais são as dicas para você melhorar esse seu planejamento, se é que você está fazendo, que vai te ajudar a acelerar todos os seus resultados. Então fica com a gente até o final, que esse é o Papo de Empreender de hoje e tá muito legal e eu tenho certeza que vai estar te ajudando, tá ok? Então vamos lá à questão, né? Como que você está fazendo o planejamento? É sempre importante, eu gosto muito de colocar para os meus clientes, para os meus mentorandos, você tem que se questionar sempre o que você está fazendo. Então como que você está fazendo aí hoje o seu planejamento? Você está fazendo planejamento? Você acha importante fazer planejamento? Outra pergunta interessante é como que te ensinaram a fazer planejamento? Será que foi ensinado para você? Está funcionando hoje? Sempre se questione nas atividades que você está fazendo, porque você, muitas vezes, ao não se questionar, você está perdendo a oportunidade de estar melhorando, de estar criando alternativas melhores, melhorando todo esse processo para que você tenha melhores resultados. Então se questione sempre dentro de um contexto que você acha importante, está melhorando, está modificando. Tá certo? Então essas duas perguntas são importantíssimas para você poder responder. Como que você está fazendo? E como que te ensinaram a fazer isso? Tá certo? De repente, todas essas atividades que você está fazendo não está servindo para nada. Se não está servindo para nada, você tem que abandonar, você tem que modificar, você tem que criar algo novo, você tem que buscar ferramentas e atividades que vão te trazer valor, que vão te trazer resultado. Afinal de contas, você é o dono da empresa, afinal de contas, você quer realizar algo, você quer deixar sua marca. Então você precisa buscar isso. Isso tanto para quem já está empreendendo, quanto para quem pensa em empreender. Tá certo? Então não pense que é só para um tipo de cenário aqui, para pessoas que já empreendem. Não, planejamento precisa sim acontecer. Só que ele não pode acontecer da forma que era feito antigamente. Ele tem que ser revisto, a gente tem que modificar isso e ir adaptando cada um na sua situação, na sua condição. Tá certo? Então muito importante você fazer essas reflexões. Então aí vem sempre as duas perguntinhas que eu gosto de fazer. Você está fazendo planejamento? Porque você pode não estar fazendo. E aí você acha que é importante fazer planejamento? Então se você acha importante, você tem que correr atrás, você tem que criar a sua forma de fazer planejamento, e é disso que a gente vai falar aqui agora. Agora, de repente você está fazendo, mas você está fazendo planejamento para longo prazo. E aí? Isso está funcionando? Isso está trazendo resultado? Você acha que o longo prazo hoje funciona? Pode ser que não. Eu tenho muita certeza de que planejamentos a longo prazo não funcionam mais. Afinal de contas, a gente está vivendo num mundo completamente incerto, que é o que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Tá certo? Então você tem que sempre se perguntar, será que está funcionando isso que eu estou fazendo? Será que está criando resultado para a gente? Será que está trazendo resultado para o nosso negócio? Você consegue verificar isso? Porque tem tanta atividade que você está fazendo e não está trazendo resultado. Então você está perdendo tempo, você está jogando tempo fora e dinheiro fora que você poderia estar fechando negócio, desenvolvendo novos produtos, desenvolvendo novos serviços, realizando mais vendas. Tá certo? Então você tem que pensar assim em fazer algo diferente. Mas primeiro você tem que fazer essa pergunta, esse diagnóstico dentro da sua empresa, com você mesmo. Porque você é o líder de tudo isso. Caso contrário, você vai ficar perdido, você não vai trazer resultados, você vai gerar desmotivação não só para você, mas quanto para sua equipe, para sua futura empresa, no caso, se você tiver aí um processo de criação de um novo negócio, e aí pode ser que esse negócio nem aconteça. Você tem que rever tudo o que você está fazendo o tempo inteiro, porque você tem que trazer os melhores resultados. E é só fazendo uma autoanálise que você consegue enxergar isso. Então se pergunte sempre se está funcionando. E se não está funcionando, abandona. Abandona. Não faz sentido fazer algo que não está te trazendo resultado, pelo menos nesse momento. Vá fazer algo que de fato te traga resultado. Que é isso que importa dentro de um cenário de empreendedorismo e de realização de negócios, tá ok? Como eu falei, o mundo hoje ele é incerto, você não sabe o que vai acontecer daqui um ano, daqui 6 meses, o que dirá daqui 3 meses, a gente não sabe, tá certo? Então, e as coisas, quando acontecem, elas acontecem de uma forma muito rápida. O mundo é volátil hoje, ele acontece uma mudança muito frenética, uma velocidade altíssima, tá certo? E geralmente traz o quê? Problemas mais complexos, porque a gente tem inúmeras variáveis acontecendo no mundo hoje que fazem com que os problemas hoje sejam cada vez mais difíceis de ser resolvidos. Você pode ficar aí pensando, nossa, que triste, que aquilo, que não sei o quê, mas se os problemas são complexos, eu vou precisar de mais pessoas tentando resolver isso. Então aí são grandes oportunidades para a gente.
tá certo? E como eu disse, velocidade altíssima de mudança dentro do cenário. Então você tem que entender esse cenário. Se você entendeu esse cenário, não adianta fazer mais planejamento de 1 a 5 anos, como foi ensinado para você. Não funciona mais planejamento de 5 anos, não existe isso. Nem para empresa grande está funcionando mais. Né? Elas estão começando a acordar agora e nesse entendimento. Então você que está começando, você tem que pensar no máximo aí a curto prazo. O que é a curto prazo hoje? 3 meses, no máximo. Entendeu? Eu tenho que trabalhar com um horizonte de 3 meses no máximo. Certo? Para você poder entender. Dessa forma, a gente vai conseguir o quê? Melhorar a nossa análise do que precisa ser feito. E aí eu sempre digo, dentro desses 3 meses, quais são os seus principais objetivos que você precisa alcançar? É dessa forma que você tem que responder. Então você vai responder no máximo 3 objetivos, porque a gente não consegue lidar com mais. Pensa o seguinte, se você tiver 10 objetivos, você vai ter que dividir os 3 meses nos 10 objetivos. Quanto que você acha que você vai conseguir realizar de cada um deles? Muito pouco, porque primeiro que você vai ficar mudando de um projeto para o outro, de um objetivo para o outro. E isso vai fazer com que você perca muito tempo. Então você tem que focar no máximo em 3 objetivos para você poder atuar durante esses 3 meses. Quais são os seus 3 principais objetivos? Você tem que definir isso através de algum critério, de alguma forma de você priorizar os seus 3 principais objetivos. Se for assim, se você conseguir elencar apenas um objetivo, é o mundo ideal. Porque daí durante os 3 meses você vai dar toda a energia naquele projeto, naquele objetivo. E ele vai se realizar com muito mais propriedade e numa velocidade muito maior. Então tenta identificar o seu maior objetivo. E aí, se você não conseguir, obviamente, você coloque mais 2 aí para você poder tratar. Caso contrário, esqueça, não vai funcionar, não vai dar certo, e aí você vai ter dificuldades e a sua produtividade vai cair e os resultados não vão aparecer. Então fica ligado nisso, que é muito importante você primeiramente definir quais são os seus 3 objetivos. E aí o que a gente recomenda? Detalhe cada uma das atividades para você concluir o objetivo 1, o objetivo 2 e o objetivo 3. Tá certo? Você vai detalhar tudo. Você vai colocar ali quais são as principais atividades a serem realizadas para que você conclua o objetivo número 1. E aí você vai colocar isso numa sequência, uma sequência lógica. Passo 1, passo 2, passo 3, atividade 1, atividade 2, atividade 3 e assim sucessivamente. Então você criou uma sequência. Para que você conclua, você tem que seguir essa sequência de todas essas atividades. E aí, por último, o que você vai fazer? Você vai colocar isso na linha do tempo. Você vai colocar quando é que você começa, quando é que você termina cada uma das atividades. Tá certo? Então eu começo na segunda-feira, termino na próxima sexta e assim sucessivamente. Tá ok? Muito importante você fazer isso. Lembrando, se você tem mais de um objetivo, você vai repetir essa mesma atividade para os outros objetivos, para você poder reforçar isso. Agora vem a grande sacada, na minha opinião, que é você colocar isso, você já colocou o início, né, e fim de cada uma das atividades, é você colocar na sua agenda. Você tem que aprender a usar a sua agenda. Você não pode modificar a sua agenda porque você tem os seus objetivos já traçados. Tá certo? Então você precisa concluir isso. Pode ser que aconteça algo esporádico? Pode ser que sim que aconteça algo esporádico. Mas é esporádico, não pode ser exceção. Então você tem aí nas segundas-feiras, você vai cumprir o quê? O seu objetivo 1. Na terça-feira você vai cumprir o seu objetivo 2. Na quarta-feira você volta para o seu objetivo 1. Na quinta-feira você volta para o seu objetivo número 2. E apenas na sexta-feira você vai cuidar do seu objetivo 3. E aí dentro de cada dia vão aquelas atividades que a gente comentou. Início e fim, início e término, para você cumprir. É muito importante, você está criando um plano, você está criando um direcionamento para onde você vai com as atividades. Então você tem que seguir isso, que é extremamente importante. E aí vem a disciplina, vem o comprometimento com os seus objetivos. Se você deixar de fazer qualquer uma dessas atividades que estão na sua agenda, tem que ser muito mais importante do que você determinou aí. Né? Óbvio que problemas acontecem, irão acontecer. Mas no momento que você resolver os seus problemas, você volta para onde? Você volta para a sua agenda. Você volta para o seu plano, no qual você determinou como prioridade máxima nos próximos 3 meses. É dessa forma que você vai conseguir realizar melhor os seus negócios. É dessa forma que você deve fazer planejamentos hoje. E aí você pode muito bem fazer o quê? Você vai monitorar o que está acontecendo ao longo dos dias, ao longo das semanas. E obviamente que pode ter ajustes, obviamente que tenha que rever algumas atividades. Muitas atividades podem ser concluídas antes, algumas atividades podem ter ultrapassado aquele prazo que você colocou inicialmente, mas é tudo um aprendizado. Em alguns casos você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que voltar e replanejar para você alinhar tudo isso e deixar tudo dentro da ótica correta,
mas é extremamente importante que você comece. Comece, faça, vão acontecer erros, vão acontecer falhas e você vai ajustando, você vai se aprimorando, você vai entendendo melhor cada uma das tarefas que você precisa fazer, você vai entendendo a lógica de fazer planejamento. Recomendo que se faça sempre planejamentos da semana, depois do contexto definido de objetivos. E aí você vai revendo se está avançando, se não está, o que está faltando, o que precisa ser melhorado, se precisa delegar, se precisa trazer mais pessoas para desenvolver os projetos. Isso tanto faz para pessoas que já têm os seus negócios ou pessoas que estão querendo desenvolver os seus negócios. Tá certo? Você consegue fazer essa forma em todos os cenários. Tá certo? Mesmo você que tem CLT, você também pode aplicar isso no seu dia a dia. Tá certo? É muito importante você ter essa lógica. É um hábito que vai te trazer muita produtividade. Então faça isso acontecer. Tente fazer. Não adianta ficar justificando que não dá para fazer, porque falta tempo, falta isso, falta aquilo. Não, coloque em operação e aí você vai sentir as dificuldades. E se tiver dificuldades, coloca aqui pra gente poder responder para você qual é a melhor saída. Tá certo? E a gente vai te ajudar gravando outros vídeos, respondendo a sua pergunta, que isso é muito legal. Isso ajuda você e isso também nos ajuda, porque a gente sabe quais são as dificuldades aí que você está passando, tá ok? Então, se conecte com isso que é muito importante. E aí vem duas palavrinhas muito importantes dentro desse cenário de planejamento. É disciplina, é seguir o que foi planejado e foco naquilo que foi planejado. Muito simples, as palavras andam juntas, elas não andam separadas. Então eu tenho que ter disciplina de fazer todos os dias o que está na agenda e foco na agenda, foco na agenda. Lembra que se você disser sim para uma coisa, você está dizendo não para outras. E quando você diz sim, esse sim tem que ser muito mais importante do que seus objetivos. Tá certo? Porque senão você está ficando cada vez mais distante do seu objetivo. E aí isso é muito triste. No final dos 3 meses você não vai ter realizado o seu objetivo. Então foco naquilo que você planejou. É dessa forma que a gente deve planejar, né, nos tempos atuais. É dessa forma que a gente tem que praticar cada vez mais com intensidade essa lógica, porque eu tenho certeza que aí você vai ter muitos resultados. E aí quando você tiver resultados, traz aqui pra gente esses resultados, porque a gente também quer saber o quanto a gente tem ajudado vocês. Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha agregado valor, eu espero que eu tenha trazido aí uma luz para você poder fazer o seu planejamento. O planejamento ele tem que ser muito dinâmico, muito ágil, muito simples de fazer. Não precisa ser nada mirabolante, mas você tem que fazer. E aí você vai incrementando com o tempo, com ferramentas, com técnicas, mas você precisa fazer. Lembrando, 3 objetivos no máximo para você desenvolver em 3 meses, nos próximos 3 meses, para você trazer muito resultado para os seus negócios. Tá certo? E como sempre eu gosto de deixar aquela reflexão para a gente começar a pensar, para a gente se questionar se as coisas estão acontecendo e se não estão acontecendo, vamos melhorar, vamos criar cenários melhores para as nossas empresas. Tá certo? Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é melhor você se internar, é melhor você ir lá para o hospício e se internar. Porque não adianta, não existe fazer ações iguais e querer resultados diferentes. Para isso você tem que melhorar sempre, para isso você tem que fazer diferente sempre, tá certo? Então olhe para o que você está fazendo, não está trazendo resultado, modifica o quanto antes, senão você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Pensa nisso e eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultados. Olha só, se você quer se aprofundar nas questões de empreendedorismo, se cadastre aqui no nosso link abaixo, dentro das descrições, que você vai se aprofundar mais nas questões de empreendedorismo dentro do nosso workshop. A gente fala de diversos assuntos, você vai entender como é que tem que ser feito as coisas e a gente já dá algumas dicas lá para você começar o seu negócio. A gente fala de perfil empreendedor extremamente importante para que você tenha já esse espírito empreendedor. E a gente tem um e-book de gestão do tempo onde vai te ajudar a organizar melhor o seu dia a dia para que você tenha melhores resultados. Então se inscreva nesses 2 itens que são inteiramente gratuitos. Eu tenho certeza que vai te ajudando muito. Eu quero te conhecer sempre. Coloca aqui o seu nome, de onde você é, a sua sugestão, as suas dificuldades, que a gente vai estar retornando o quanto antes para você. Tá ok? Eu queria agradecer mais uma vez, aquele grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!